Oi, 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 oi! E aí, tudo beleza? Gente, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje nós vamos falar de potenciação e radiciação. Já parou para pensar? Sabe o que é isso? Tenho certeza que sabe. Vamos começar com as potências. Vamos lá? Gente, quando nós temos uma situação desse tipo aqui, esse númerozinho n que está aqui em cima do A é chamado de expoente. Ficou feinho aqui, né? A gente tem aqui o expoente, o A é a nossa base, e essa situação toda, A elevado a N, é a potência. Seguinte, a potenciação, ela expressa uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu tenho essa situação para vocês, A elevado a N, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que aconteceu de eu ter A vezes A vezes A. Essa reticências aqui é porque eu coloquei o expoente n, então eu não tenho como definir quantas vezes a letra A vai aparecer aqui. Então eu vou colocar para vocês aqui n vezes. Daí vocês podem falar para mim assim, nossa, que trem difícil, com um monte de letra eu não entendi nada. Mas a única coisa que eu tô falando para vocês é que uma situação desse tipo aqui, 2 elevado à quinta potência, nada mais é do que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E para você calcular isso, o que você vai fazer? 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. E no seu dia a dia, você não precisa repetir as potências. Então, você não precisa repetir a base, você pode fazer de cabeça. 2 elevado à quinta, multiplica ali mentalmente, 32. Correto? Então, o expoente indica quantas vezes a base se repete, se multiplica, fica melhor assim, certo? Então, a potenciação ela é nada mais, nada menos do que uma multiplicação de fatores iguais. Beleza até aqui? Ela tem umas regrinhas. Vamos ver essas regrinhas? Nós vamos ver as propriedades das potências e eu já coloquei aqui uns critérios que nós vamos seguir para as propriedades que eu vou falar agora. Vocês vão falar assim, Cíntia, parece que você está falando em outro idioma, porque o que está aí no quadro tá cheio de letra, tá uma bagunça, até desanima a gente, mas não é nada demais. Eu tô falando que o A pertence a R, ou seja, é um número real. O B que eu vou usar também pertence a R, também é um número real. M e N são números inteiros, porque o que eu vou passar para vocês aqui primeiro são como inteiros. Depois eu vou mostrar para vocês com números racionais no expoente, tá bom? O meu N e o meu M e o meu N vão ser os expoentes. A e B, as minhas bases. Primeiro, a gente tem por definição que todo número elevado a zero vale 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Bom, o que mais que a gente tem agora? Tá, mas eu já vi também, quando você vê número negativo no expoente, o que acontece? Simples. Uma situação desse tipo aqui, ó. A gente não tem como multiplicar o A por ele mesmo, menos M vezes. Então, o que a gente faz? Inverte a base. Se não tem nada aqui embaixo, a gente pode falar que é 1 porque ele é neutro aqui quando ele está no divisor. Ou seja, A dividido por 1 é A. Então, o que a gente faz? Inverte, escreve 1 sobre A e o expoente fica positivo. E aí a gente calcula normalmente. Quando a gente tem um 1 aqui em cima, a expressão pode tanto aparecer assim, como assim. Não faz diferença, porque 1 elevado a m também é 1, tá bom? Ok. Vamos continuar então? Se a gente tiver uma situação desse tipo aqui, o que a gente faz?
Nós temos uma multiplicação de bases iguais. Então, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Gente, é difícil pensar que isso aqui vai repercutir numa soma de expoentes? Porque, pensa comigo, vamos ver um exemplo com o número. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Estou colocando números pequenos para ficar fácil de vocês me acompanharem. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é o 2 elevado a 3. Quem é o 2 ao quadrado? 2 vezes 2. A gente estava multiplicando as duas situações. Então, aqui é vezes. O que aconteceu? Quantas vezes o 2 aparece se multiplicando agora? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 3 mais 2 são 5. Certo? Então, viram que não é uma coisa difícil de pensar, que não é um bicho de 7 cabeças? Multiplicou, potência de base igual, vai repetir a base e somar os expoentes. Fechado? Se a gente tem a propriedade para multiplicação, ela também existe para divisão, tá? E a gente pode representar a divisão tanto assim como assim. Eu só preciso garantir aqui que esse A não seja zero. Essa situação, a gente vai fazer o quê? Se quando a gente tem base igual na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes, quando a gente tem divisão, que é a operação inversa da multiplicação, a gente vai repetir a base e fazer a operação inversa da soma, da adição. O inverso de somar é o quê? Subtrair. Então, eu vou fazer M menos N. Correto? Muito tranquilo, não é? Querem um exemplo com número? Bora lá? Vou colocar o 2 de novo para ficar mais fácil. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Quem é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. E 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Lembra que a gente pode representar a divisão através de uma fração? E lá no início dos nossos estudos, no 6º ano, a gente já começa a aprender que quando a gente tem multiplicação aqui no numerador e no denominador da fração, a gente não pode simplificar? E a gente não aprendeu que quando tem multiplicação no numerador e no denominador da fração, a gente pode simplificar? Então, olha, eu simplifico esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. Simplificar é o quê? 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. O que sobrou para mim? 2 elevado a 1, porque ele apareceu uma vez só. O que eu posso fazer para chegar nesse 1? 3 menos 2 igual a 1. Muito fácil, né? Gente, continuando as propriedades. Olha uma situação dessa daqui. A vezes B elevado a M. A gente costuma dizer que a potenciação ela é distributiva em relação à multiplicação. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma situação de uma multiplicação elevada a uma potência, eu posso elevar os dois valores à mesma potência. Isso não acontece na adição, tá, gente? Na adição, se eu tenho uma situação parecida, se eu tenho aqui um A mais B elevado a M, essa situação é diferente de A elevado a M mais B elevado a M, certo? De novo, eu vou dar exemplo com número, mas sempre colocando valores pequenos, porque se a gente precisar de calcular, não fica complicado para vocês me acompanharem. Então, eu sempre gosto de dar exemplo com 2, 3, que são números menores. Então, vamos ver essa situação aqui. 5 vezes 3 elevado a 2. Se eu for fazer do jeito convencional, eu vou fazer 5 vezes 3, 15. 15 elevado a 2, 225, certo? Usando a propriedade,
Se eu tenho essa situação, 5 vezes 3 elevado a 2, eu posso falar que é 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, correto? 5 elevado a 2 são 25 e 3 elevado a 2 são 9. E 25 vezes 9 também são 225. E aí, se você for, né, assim, meio rebelde como eu era quando eu aprendi, eu pensei assim, bom, se as duas situações são a mesma resposta e a situação de baixo é muito maior, para que estão me ensinando a situação de baixo? É lógico que eu vou fazer pela outra. Era o que eu pensava. Doce ilusão, né, gente? Se existe a propriedade, tem algum motivo. E qual é o motivo? Muitas vezes aqui você não consegue fazer a multiplicação. Você pode estar com um número e uma letra, ou com duas letras diferentes, e aí você precisa aplicar a propriedade. Então é por isso que ela existe, tá? Claro que quando você tiver com um número e o exercício não pedir para você usar a propriedade, você pode fazer do jeito que achar melhor, correto? Tudo que eu falar na potência vale para multiplicação, vale também para divisão. Então, uma situação dessa daqui, A sobre B elevado a M, quer dizer o quê? Que eu vou elevar o A M e o B também a M. E eu preciso lembrar vocês que o meu B, ele tem que ser diferente de zero. Ah, Cintia, mas por que em alguns momentos você coloca que o B é diferente de zero, que o A é diferente de zero e em outros não? Porque eu não posso ter zero no denominador. Por quê? Porque aí a fração ela vai deixar de existir. Ela não existe dentro dos números reais, certo? Então, por isso, quando eu estou trabalhando com divisão, esse númerozinho que fica aqui no denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Exemplo com número? 5 terços elevado a 2. Um exemplo simples para isso é que eu falei para vocês que quando a gente tem uma potência, o expoente indica a quantidade de vezes que a base se multiplica. Se eu pensar nisso aqui como sendo um todo, eu vou fazer 5 terços vezes 5 terços. E o que aconteceu? Eu tive o 5 elevado a 2, porque 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, e o 3 também elevado a 2, porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Fechado? Por último não nas propriedades, tá, gente, que eu tô falando agora. Uma situação dessa, A elevado a M elevado a N, a gente vai fazer A elevado a M vezes N. Exemplo de novo? Vamos com 2 agora, porque o 2 é pequenininho. Ah, mas você sempre fala isso, mas é porque dá para fazer de cabeça. 2 elevado ao quadrado são 4. 4 elevado ao cubo são 4 vezes 4 vezes 4. Eu vou colocar aqui para vocês me acompanharem. 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 4 são 64. Se eu usar a propriedade, 2 elevado a 2 elevado a 3, eu posso falar que é 2 elevado a 6. 2 vezes 3 são 6. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vou chamar aqui, posso fazer a multiplicação, vai dar 64. E vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. 4, 4, 4, né? Então, só por que eu tô mostrando esses exemplos com números? Para mostrar que a propriedade vale, que não foi uma coisa que alguém tirou de trás da orelha e falou assim, ó, vai ser assim, pronto, acabou, não quero nem saber. Porque a gente vai usar essas propriedades quando for necessário no exercício. A gente vai ver depois nas aulas que envolvem essas propriedades. Vamos continuar? Bom, falei de potenciação, primeiro com números inteiros nos expoentes. Agora a gente vai falar de radiciação, e aí eu posso terminar falando das potências com expoentes racionais. Então, o que a gente está falando aqui agora de radiciação? É a operação inversa da potenciação. É quando a gente trabalha com as raízes. E é muito comum quando a gente fala assim, raiz, a raiz quadrada. Mas não é só a raiz quadrada que existe. A gente tem raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Então, no geral, raiz enésima. Bom, tem propriedades também pra gente usar. Mas não é difícil de trabalhar, tá, gente? É bem gostosinho. Vamos ver? Primeiro, né? Tudo que eu vou colocar pra vocês que envolve propriedade, eu tenho que colocar com letra. Por quê?
Cachorro idiota! Porque eu quero generalizar. Se eu puser com número, eu tô falando que serve só para aquela situação. Então, um exemplo eu posso colocar com número, mas propriedade não. Então, vou usar um A pertencente a R asterisco. O que é R asterisco, né? Ele é um número real, mas ele não é o zero. Vou usar uma letrinha N, que pertence aos números naturais, e esse N ele tem que ser maior do que 1, porque a gente não trabalha com raiz de índice 1. Índice é esse númerozinho que fica aqui fora, tá? Ele sempre vai ser de 2 para cima. Então, por isso, o N aqui é maior que 1. Como é natural, quem é o maior que 1? O natural maior do que 1? É o 2. Não existe, não é 1,5, 1,8, não é natural. Então, como eu coloquei que é natural, ele vai ter que ser de 2 para cima. B elevado a N é igual a A, se somente se a raiz enésima de A for igual a B, com esse B maior ou igual do que zero. O que eu falei aqui? Seguinte, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Só vai acontecer da raiz quadrada de 25 ser 5, porque se você fizer a operação inversa, que é elevar o 5 ao quadrado, vai dar 25. Então, é isso que está escrito aqui. O B elevado a N é igual a A se e somente se a raiz enésima de A for igual a B. Então, ó, B elevado a N igual a A se a raiz enésima de A for igual a B. Entenderam? A gente vai ver isso dentro da propriedade para ficar mais fácil para vocês. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Eu acredito que quando tiver a aula de exercício, vocês vão se sentir mais à vontade para compreender melhor, assimilar melhor o que eu tô falando. Mas qualquer coisa, coloquem nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Gente, então vamos ver as propriedades. Raiz enésima de A elevado a N. Quando o expoente do radicando e o índice do radical eles são iguais, a gente só repete o radicando. Então, a raiz enésima de A elevado a N é A. Só isso. Isso me ajuda por quê? Me ajuda a saber as raízes simples. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Por que a raiz quadrada de 36? Ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 36 é 6 vezes 6. Então, eu estou falando o quê? Que a raiz quadrada de 6 ao quadrado é igual a 6. Deixa eu aproveitar que eu coloquei isso aqui para fazer uma observação. Eu sempre estou colocando o Nzinho aqui fora. E eu coloquei esse símbolo e estou falando raiz quadrada. O menor índice que a gente pode ter aqui é o 2. É o menor valor que pode aparecer ali. Então, quando não tem nada aqui, é 2. Eu não sou obrigada a colocar o 2. Se eu quiser escrever uma raiz que seja com um índice diferente de 2, maior do que o 2, eu sou obrigada a colocar. Então, apareceu o símbolo da raiz, não tem número nenhum do lado de fora, é porque ela é quadrada. O que é raiz quadrada? O valor ali é 2. Combinado? Beleza, então. Eu vou colocar para vocês aqui que esse A vai ser maior ou igual do que zero, porque a gente tem uma particularidade para quando ele for negativo, tá bom? Que é o que eu vou mostrar agora. Presta atenção no seguinte. Eu acabei de falar para vocês que a raiz enésima de A é igual a A. Aí a gente esquece essa parte, olha para essa situação e fala assim, beleza, então a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é menos 2. Mas pera aí, essa propriedade só vale se o A for o quê? Maior do que ou igual a zero. E nesse caso aqui, o menos 2, ele é maior do que zero? Não, ele é menor. Então isso aqui não pode acontecer, certo? Ué, mas como? Vamos pensar de outra forma. Se eu elevo o menos 2 ao quadrado, ele vira 4 positivo e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, quando o número for negativo e aqui for par, a gente não vai extrair direto.
Ou, se você quiser extrair direto, você vai lembrar de fazer isso aqui, ó. É o módulo de menos 2. O que é módulo de menos 2? É 2. Certo? Então, a gente pode pensar nisso. A raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é o módulo de menos 2, que é 2. Lembrar do primeiro jeito é mais fácil. Também acho. Calcular primeiro e tirar da raiz depois. Quando que você vai calcular primeiro? Quando aqui for negativo e aqui for par. Fechado? Também acho melhor lembrar aqui. Bora então continuar? Lembra que eu falei para vocês que tinha um detalhe quando a gente tinha o radicando negativo? Então, presta atenção num detalhe que eu vou colocar para vocês aqui. Eu falei para vocês que menos 2 ao quadrado era igual a 4, certo? Se eu perguntar para vocês assim, então, qual é a raiz quadrada de menos 4? O que vocês vão me responder? Pararam para pensar? Não é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aí, normalmente, quando eu pergunto isso na sala de aula, o meu aluno fala assim, menos 2, professora. Só que a gente acabou de falar que menos 2 ao quadrado é 4 e não menos 4. E aí? Para ser menos 4, tinha que ser mais 2 vezes menos 2, mas aí foge o princípio da raiz, porque tem que ser multiplicação de fatores iguais e não diferentes. Ou seja, essa situação não existe dentro dos números reais. Se aqui fora, se o índice for par, aqui dentro for negativo, radicando for negativo, a situação não existe dentro dos reais. Não se define. Ela define num outro conjunto numérico que não é o conjunto dos reais, tá bom? Eu não vou falar dele agora, mais pra frente a gente vai ver esse conjunto, beleza? Vou colocar aqui com propriedade, tá bom? Gente, então, ó, só, colocando aqui bonitinho com termos matemáticos o que eu falei anteriormente. Se o n é par, quer dizer, se o índice da raiz é par, e o radicando, que é aquele númerozinho que fica dentro da raiz, é menor do que zero, ele é negativo, não existe raiz enésima de A em R, dentro do conjunto dos números reais. Se o n é um número ímpar, essa raiz ela é definida para qualquer que seja o A. E aí a gente tem isso aqui. A raiz enésima de A é igual a 1 elevado a A. Que isso, né? Vamos ver? Vou colocar uma situaçãozinha assim, ó. É a mesma coisa que falar que é 4 elevado a meio. Mas pera aí, como que eu calculo isso? Que isso, Cintia, que você tá falando pra mim? Tô falando o seguinte, 4, ele é 2 elevado a 2. E aí, se a gente coloca nessa situação aqui, 2 elevado a 2 elevado a meio, a gente tem 2 elevado a 2 meios, porque a gente multiplica aqui. E isso é 2 elevado a 1. Então, quando eu tiro um número da raiz, quando eu falo assim, olha, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 4 é 2 ao quadrado. E aqui tá igual, eu vou tirar da raiz, vai ser 2, é porque eu tô dividindo esse valor por esse aqui. Então, quando eu tenho um radical, eu divido, tá? O expoente pelo índice para conseguir extrair a raiz. E aí a gente vai ver as propriedades disso, beleza? Gente, então vamos para as propriedades, né? E sempre tem que colocar aqueles padrõezinhos, né? Do A, que eu vou falar dele aqui, ele é um número real positivo, ele não pode ser negativo, mas eu não coloquei o asterisco, então ele pode ser 0. O B pertence aos reais positivos, a mesma coisa, ele não vai ser negativo, mas ele pode ser 0, porque eles vão aparecer dentro das raízes. O M pertence aos inteiros, né? Pode ser negativo ou positivo. E o N, que é o índicezinho da raiz, que normalmente a gente deixa ele para o índice, ele pertence aos naturais e ele não pode ser 0. E nem pode ser 1, né, gente? Ele tem que ser sempre maior do que 1. Tá? Então vamos lá. Primeira propriedade. Olha que legal. Se eu quiser, eu posso multiplicar o expoente e o índice por um mesmo valor, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó.
Aí a gente vai ver a mesma coisa, mas para que serve isso? Na verdade, ele serve quando a gente precisa de multiplicar raízes que têm índices diferentes e a gente vai tirar mínimo múltiplo comum. Ou se eu quiser, de repente, né, fazer com que essa raiz seja igual a outra sem tirar o mínimo, olhando a falar, posso multiplicar aqui por tanto. Se eu multiplicar o índice da raiz e o expoente por um mesmo valor, eu posso fazer. E se eu posso multiplicar, eu também posso dividir. Que é a simplificação, que eu acabo usando mais. Ok? E sempre pensando aqui nesse P pertencente ao N asterisco positivo ele já vai ser, né? Porque o natural não tem negativo, mas esse númerozinho aqui que eu vou multiplicar, que eu vou dividir, ele não vai ser zero. Se eu estiver dividindo, ele não pode ser zero. Geralmente a gente não multiplica com ele sendo zero também, porque aí você, né, vai chegar numa coisa que não se define dentro da matemática. E ele não vai ser negativo porque eu preciso que esse número aqui seja sempre positivo. Então eu não posso nem multiplicar nem dividir por um valor negativo. Tá bom? Vamos ver mais? Essa propriedade aqui eu amo usar. É a que eu mais uso. Raiz enésima de A vezes B. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Cintia, mas você tá brincando. Por que você ama usar essa propriedade? Porque em alguns momentos eu me deparo em situações assim, com situações desse tipo aqui, ó. E, gente, embora eu seja professora de matemática, eu detesto fazer continha boba. Multiplicar coisas que eu já sei fazer. Eu gosto de fazer coisas que me desafiam. Então, nesse caso, eu teria que fazer 25 vezes 36, que é uma coisa que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, para depois extrair a raiz. Então, é muito trabalho braçal. Eu não gosto de trabalho braçal. Então, o que eu faço? Uso essa propriedade. Como? Eu faço raiz de 25 vezes a raiz de 36. E aí, a raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6. Então, eu concluo que é 30. Para mim, é muito mais rápido. Então, eu amo usar essa propriedade. É uma das que eu mais uso, tá? O que serve para multiplicação, gente, também serve para divisão. Então, raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Também uso, tipo assim, ó, raiz quadrada de 81 sobre 100. Eu penso, raiz quadrada de 81, que é 9, raiz quadrada de 100, que é 10. O que eu fiz? Usei essa propriedade. Preciso escrever que eu estou usando? Não, posso usar. Não preciso ficar colocando, né? Que a gente chama de carregar pedra. É uma coisa simples que dá para fazer mentalmente, tá bom? Outra situação. Raiz enésima de A elevado a M. Pode ser escrito assim. Não faz diferença, tá bom? E por a gente terminar, é outra muito legal. Olha que bacana essa daqui. Olha que bacana. Onde você tá vendo alguma coisa legal nisso aí? Ah, mas fica bonitinho, fala sério. Gente, o quadro fica bonito com esse tanto de letra, esse tanto de símbolo. Eu adoro isso. O que é legal aqui? Parece... Eu sonho hoje à noite. Com matemática, isso foi bom. Então, parece que é feio, né? Que é difícil, mas não. É só fazer isso aqui, ó. P vezes N. PN ou N vezes P ou NP, tanto faz. Então, se eu coloco para vocês assim, raiz quadrada da raiz quadrada de 625. É raiz quarta de 625. Certo? Então, olha, uma coisa simples. Ó, por que 4? Porque aqui é 2 e aqui é 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Certo? Vamos continuar? Quero mostrar para vocês uma coisa simples. Se eu tiver uma situação dessa aqui, ó.
raiz enésima de A vezes B elevado a N. Eu vou fazer o passo a passo, mas vocês não precisariam. A gente viu que pode fazer, né, que existe uma propriedade que me permite separar as raízes, certo? E aí o B, ele tá com o expoente do B tá igual ao índice da raiz, então ele sai da raiz. Eu costumo falar com os meus alunos para cortarem assim, para não repetir raiz, porque muitos deles tiravam da raiz e continuavam colocando o símbolo. Aí eu comecei a pedir para cortar para lembrar que o símbolo vai sair dali. Então eu vou colocar o B na frente porque ele saiu, raiz enésima de A. Então se aqui dentro você perceber que alguém pode sair, mas não sai tudo, você tira o que você viu que tem condição de sair da raiz, que tem um expoente igual ao índice, e o outro carinha continua e o índice da raiz permanece o mesmo para ele, porque ele ficou lá dentro da raiz, certo? Vamos seguir? Então, ó, a raiz Q de A elevado a P pode ser escrita por A elevado a P sobre Q, certo? E as propriedades, quando a gente trabalha com expoente fracionário, são as mesmas que eu passei para vocês com os expoentes inteiros, tá? Se a gente tiver bases iguais na multiplicação, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Se for na divisão, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Aí vai ter que lembrar o seguinte, estou somando expoente que é fração, tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Estou subtraindo expoente fracionário, tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Mas as propriedades são exatamente as mesmas. E pra gente fechar, bora ver racionalização de denominadores? Vamos lá? Gente, racionalização de denominadores. Racionalizar um denominador é torná-lo racional. Oh, peraí, sentiu o que é isso? É tirar a raiz, que não é exata, que não é um número racional daquele denominador. Por quê? Para você fazer uma situação desse tipo aqui, a raiz de 3 é irracional. Então vamos supor que eu vá usar uma calculadora, mas que seja uma calculadora normal, sem ser científica. Eu vou ter que digitar a raiz 3, anotar, aproximar o resultado, apagar e colocar 5 dividido pelo resultado que eu encontrei. Olha que trabalhoso. Se eu tiver uma situação desse tipo aqui, eu posso digitar a raiz de 3, multiplico por 5 e divido por 3. Eu não tive que anotar nada, eu não tive que apagar nada. Então o que a gente faz? A gente tira a raiz do denominador. E depois que a gente aprende a fazer isso, a gente não deixa mais raiz em denominador. Fechado? Então vamos ver o que a gente tem que fazer para isso acontecer? Quando você tiver um denominador desse tipo aqui, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar pelo que falta no P para chegar a N. Porque quando você fizer essa multiplicação aqui, você vai chegar nessa situação. E aí você tirou a raiz. Eu acho que eu falei em alemão, em japonês aqui, né? Vou mostrar na prática. Olha a situação que eu tinha colocado para vocês. A raiz 3 ela é quadrada, não é? Então se eu tivesse 3 ao quadrado ali, sairia da raiz. O que eu faço? Eu multiplico por raiz de 3. Só que eu tenho que multiplicar a fração inteira por causa de equivalência de frações. E aí 5 vezes a raiz de 3 são 5 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, ou a gente coloca raiz de 3 ao quadrado, ou a gente coloca a raiz de 9, tanto faz. Então, fico com 5 raiz de 3 em cima e 3 embaixo, porque saiu da raiz. Então, é isso que eu falei para vocês. Por quando a gente tem uma situação assim, 4 sobre raiz cúbica de 4 mesmo. Aí eu vou multiplicar por raiz cúbica de 4? Não, porque não vai sair da raiz. O que eu vou pensar aqui? Esse 4 que está dentro da raiz, ele é um 2 ao quadrado. Então, quanto está faltando no 2 para ele virar 3? Está faltando 1. Então, eu multiplico aqui por raiz cúbica de 2. Eu multiplico pelo que falta para que o expoente do meu radicando fique igual ao meu índice. Então, eu vou ficar com 4 raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de 2,
raiz cúbica de 2 ao cubo. Por quê? 2 mais 1 são 3, a propriedade da potência. E aí, vou poder cortar 4 raiz cúbica de 2 sobre 2. Se der para simplificar, no caso 4 com 2 a gente pode, 4 dividido por 2 são 2, a gente simplifica. Ok? Tranquilo, né? Então vamos ver só mais 2 exemplos para a gente fechar a aula, combinado? Se a gente tiver uma situação assim, esse 2 está multiplicando a raiz, ele não interfere em nada na nossa forma de fazer. Eu vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 5. Então, eu vou ficar com 7 raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, porque 5 vezes 5 vão virar 25 ou 5 ao quadrado. Repito 7 raiz de 5, repito 2, tiro da raiz. Quando eu multipliquei aqui, eu só multipliquei o que estava dentro da raiz pelo que estava dentro da raiz. E o 2 que estava fora, continuei multiplicando, só repetir. Então, ficou 7 vezes raiz de 5. E agora que o 5 saiu, eu posso fazer 2 vezes 5, 10. Não posso simplificar o 5 com 10, porque o 5 está dentro da raiz e o 10 está fora. Agora, a gente vai para uma situação um pouquinho diferente. Quando existir uma situação desse tipo, raiz de A mais raiz de B, ou raiz de A mais B, mas existir uma adição ou uma subtração. A gente vai precisar dos produtos notáveis. E aí a gente vai multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? É a mesma expressão, que são os mesmos valores, mas o sinal do termo do meio ele troca. Então, se era mais, eu coloco menos, se for menos, eu coloco mais. A parte de cima, eu posso fazer assim, primeiro eu gosto de fazer assim, porque quando eu tô com um número, eu vou ver se eu vou poder simplificar no final. E a parte de baixo, toda vez que eu escrever dessa forma, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então, a gente ficou com x vezes raiz de A menos B sobre, tirou aqui, A menos B ao quadrado. Tirei a raiz do denominador. Vamos ver um número para clarear um pouquinho, né? Trocar aqui, que eu já fiz o exemplo com mais, vamos colocar menos. A essa situação. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 3 mais raiz de 2. Só troquei o sinal. Ó. Então, eu vou fazer 5 vezes 3 mais raiz de 2. Embaixo, sempre a mesma coisa. Quadrado de quem está antes do sinal, menos o quadrado de quem está depois. Em cima, eu posso multiplicar, se eu quiser. Eu vou multiplicar, mas eu geralmente deixo mais para o final. Eu vou mostrar por quê. E aqui, 3 ao quadrado dá 9. E aqui vai sair da raiz, vão ficar 2. E aí, 9 menos 2 são 7. Eu normalmente não multiplico no início, porque se der para simplificar, eu simplifico. Então, eu repetiria a multiplicação aqui e simplificaria se pudesse. No caso, 7 com 5 não pode. Então, eu faço 5 vezes 3, 15. E 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Racionalizei. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Os exercícios, na aula de exercício, eu sei que a gente vai conseguir assimilar melhor. Mas não deixem de ver o conteúdo. A teoria é importante para a gente poder aplicar. E a petição de sempre, né? Gostou? Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Me siga no Instagram profissional também. Tava meio parado, mas eu vou começar a colocar postagens novas lá. Sempre que eu achar um assunto legal, eu vou postar para vocês. E também vão lá no canal do professor Marcos, né? O tio Marcos tá ali cheio de aulas legais. Hoje ele vai gravar aula de advérbio, não é isso? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da aula dele. Então, compartilhem também a aula dele, se inscrevam no canal, curtam, porque a gente fica muito feliz com a participação de vocês. E o canal precisa de vocês. Meus alunos, fiquem bem, se cuidem e até breve.